Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais o acompanhamento mensal, iniciamos agora os fundos que emitiram o relatório agora em maio, referente a abril, os primeiros fundos com abril. Começo normalmente pelo KNRI, que é um dos primeiros a emitir o relatório. Ainda falta da minha listagem de fundos o HTMX, que é referente do mês passado, mas ele ainda não, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não publicou o relatório, nem ele, eu acho que só ele. Acho que da minha listagem é só ele que ainda não publicou, e assim que publicar eu venho e trago para vocês aí no meio das gravações dos vídeos de abril, beleza? Então vamos falar sobre o KNRI, nenhuma novidade, mas na verdade em termos de imóvel, mas teve uma novidade bem interessante que eu quero trazer para vocês discutir um pouquinho. Então o relatório agora de abril. Infelizmente, uma desocupação no Bela Paulista, em São Paulo. Vacância física do fundo aumentou um pouquinho, né, saiu de 2,51 para 2,57, e a física, né, e a financeira saiu de 7,80 para 8,04. Então teve um pouquinho, isso é ruim, né, mas é pouca coisa, se nada muito impactante, mas é aquele problema dos fundos de laje, né, que a gente tem é a parte laje do KNRI, né, embora ele tenha a logística que dá a segurada. Patrimônio de 4,2 bi, lembrando que o fundo está em emissão, então ele está na parte de as cotas, liquidação dia 3 de maio, e vai entrar agora na parte, eles captaram já acho que 600 milhões, se eu não me engano, 400 milhões, alguma coisa assim, 600 milhões, ó, dos 915, então parece que a emissão vai ser um sucesso. Então agora eles estão entrando naquela fase da segunda leva, né, que é apenas para os correntistas do Itaú, e a base do Itaú é fortíssima, então provavelmente vai captar os 915 milhões. E com isso vem a primeira notícia, a notícia mais importante que eu vi desse relatório, que é a redução da taxa de administração do KNRI. Isso foi publicado em 2020. Eu trouxe aqui o fato relevante, que eles até mencionam aqui, né? Eles explicam o seguinte aqui. Isso só para vocês pegarem aqui, ó, 10 de novembro de 2020. Eles colocam aqui que o fundo paga atualmente 1,25, que é o que a gente tem era até esse mês. E eles colocam que o fundo ele paga que o fundo paga 1,25, e aqui a taxa de administração e gestão misturada, né, que é a administração da Intertrag e a gestão da Quineia. 1,25, né, sobre o patrimônio líquido, enquanto ele não for negociado, e quando ele for negociado continua sendo 1,25, tendo um valor mínimo de R$125 mil. E aqui, pessoal, é uma taxa alta porque a gente está falando de um fundo grande, né, com vários imóveis, então isso é normal embora sim, até que 1,25 não seria, tem fundo do mesmo tamanho, que a taxa é um pouquinho menor. Mas aí eles colocaram que existia a possibilidade da redução da taxa de administração, que é em função do tamanho da emissão. Eles colocam a razão da redução da taxa de administração passará a ter os seguintes percentuais a depender do volume captado nas novas emissões de cotas do fundo. Então eles têm esses valores aqui. Como essa emissão é de 900 milhões e eles captaram, eles estão nesse momento aqui de 400 milhões, embora eles já tenham colocado 600, mas no momento da redução ainda estava em 400, a taxa reduziu para 1,17. Então se a gente observar aqui, ó, 1,17, já reduziu, eles até colocam aqui, ó, o fundo terá redução da taxa de administração de 0,08 ao ano, passando a ter 1,17% ao ano. E eu entendo isso como um ponto muito positivo para o cotista, porque é o seguinte: pensa, pessoal, o que a administração faz? Ela cuida de todo o fundo, né? Administração e gestão, porque nesse caso essa taxa serve para pagar os dois. Você tem ativos para serem geridos, você tem manutenções, você tem os dividendos para serem pagos, os proventos para serem pagos, então você tem equipes, né? Uma equipe grande, imagina, a gente está falando aqui de 20 imóveis, se eu não me engano, que o KNRI tem. Então o fundo aumentando o patrimônio dele, por exemplo, você compra um prédio novo, você vai ter que ter mais gente para poder coordenar isso, embora não seja diretamente proporcional. Para gerir, você tem uma equipe com 10 pessoas para gerir 20 imóveis. Você colocar mais 10 imóveis, você não vai ter que colocar mais 5 pessoas, mais uma ou duas talvez resolva, não é proporcional, mas você vai ter mais demanda de trabalho. E como a taxa ela aumenta
em função do patrimônio do fundo, então o fundo acaba recebendo mais. Por isso que eu acho essa estratégia muito boa, porque o fundo não deixa de receber mais, porque você está diminuindo um pouco a taxa, mas você está aumentando muito o patrimônio e acaba que você tem um aumento na taxa, mas não como seria antes. E para o cotista, o aumento do patrimônio é inevitável, porém a taxa é reduzida. O fundo vai pagar um pouco mais, mas pagar menos do que pagaria se a taxa fosse anterior. Então eu vejo isso como uma baita de uma postura bacana que o fundo fez. Achei bem interessante isso, né? Isso já estava desde 2020 acertado, e eles colocam aqui que é uma redução definitiva. Por quê? Quando a gente está falando de aumento de taxa de administração, você precisa de assembleia. O fundo não pode decidir aumentar a taxa de administração sem autorização. Já a redução, sim. E o que acontece normalmente? A gente já viu alguns fundos aqui que eu trago para vocês que você tem uma redução temporária. Eles colocam, pode, por exemplo, por 12 meses. Acho que o BRCR é assim. Eu não sei se é o BRCR que tem isso. Tem alguns fundos que tem essa redução temporária. Por que é redução temporária? Porque se o fundo quiser aumentar e voltar para o que era, ele não precisa de aprovação, porque ela era temporária. Então já estava acordado que ela era 1, caiu para 0,8 e depois de um ano ela ia voltar para 1. Então o fundo ou ele pode manter, prorrogar por 0,8, mas ele pode voltar para 1 sem precisar. Nesse caso aqui, como a redução é definitiva, se a Kinea perceber que o 1,17 e depois ou cair para 1,08, que é o que vai acontecer, porque provavelmente a emissão vai ser um sucesso e vai passar dos 900 milhões, vai cair para 1,08, se eles perceberem, fizemos besteira, precisamos voltar para 1,20, negativo, eles só vão poder aumentar se fizer assembleia, porque a redução é definitiva. Então isso é muito bacana para mim, é uma que mostra que os fundos da Kinea, né, eles são muito alinhados com os cotistas mesmo. Então isso para mim foi a grande notícia do mês no KNRI. Aqui, pessoal, tem um ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, que tem um videozinho lá do desenvolvimento do KNRI, que é o BioSquare, que a gente já falou um pouco sobre ele, falou no relatório, inclusive no relatório anual. Deixa eu trazer o vídeo aqui para vocês. Aqui, ó, o vídeo. Aqui é interessante, né, que mostra, eles estão mostrando o tapume, né, que essa arte aqui atrás é o BioSquare, que inclusive tem no relatório a questão do avanço, né, do imóvel. Filmagem com drone. Pinheiros mudou muito nesses 30 anos que eu moro lá, mas ele mantém uma essência. E a essência de Pinheiros é cultura, arte e gastronomia. Isso sempre teve, continua tendo e eu acho que sempre terá. Fotografar com você é uma honra, Marcos, sempre foi. Você capta a essência da pessoa, não é só a estética, é a essência, o que a pessoa é. E não mudou também, que nem Pinheiros. Bacana, né? Rapidinho. Bom, voltando aqui para o relatório então, pagamento de R$1 por cota, que já era previsto isso, né? Porque tem, inclusive, o próprio dinâmica de encerramento das carências, né? Isso ia propiciar que ele pagasse isso. Aqui o que eu sempre gosto de falar, né, é menos de 2% das cotas giram por mês. Então o que eu falo, o cotista do KNRI dificilmente vende as cotas, né? Mas infelizmente também, ao meu ver, é caro. Por mais que ele venha aumentando, no próprio relatório anual que eu trouxe para vocês, ele é nitidamente mostrando o aumento dos rendimentos, mas para mim ainda são janelas de oportunidade que aparecem. Aqui vacância, receita de São Paulo diminui um pouquinho, exatamente pelo aquilo que a gente falou, da saída do inquilino, da entrega. Aqui as carências, né, que eu tenho falando, que é o aumento da receita, praticamente muito grande, né, por causa do encerramento das carências. A vacância que aumentou em São Paulo, não tem muito que a gente falar.
Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, né? Aqui a parte da receita do fundo, ele teve um resultado de 0,97. Aqui, pessoal, eu tô achando que eles erraram, tá? Porque a distribuição foi R$1, não foi 0,93. Então, eu acho que eles erraram aqui o porquê que... porque, de fato, ele teve 97% de receita, 97 centavos de aluguel, precisou usar 3 centavos de receita, desculpa, de reserva para poder pagar. Então, assim, eu tô achando que eles comeram bola aqui eu não sei o que aconteceu, que ficou estranho isso, né? Porque tem, se a gente for pegar aqui, tirando as despesas, né, dá R$1, não 93. Acho que eles erraram aqui nesse ponto. Mas é isso que eu queria falar para vocês, então vamos esperar o final da emissão, se de fato ele vai captar os 900 milhões, que vai dar um baita de um up nos ativos, e torcendo para que haja uma quedinha aí para a gente poder incluir na carteira. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.